Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é o professor Marcelo e na aula de hoje nós vamos comentar, nós vamos dar continuidade ao que nós temos trabalhado nas aulas anteriores, tá? Sobre energia, tá? Ainda estamos falando sobre energia. Na aula de hoje, o foco vai ser, nós discutimos aqui um pouco sobre as implicações econômicas, sociais e ambientais nos vários processos de produção de energia, né? Qual é o impacto social de determinado processo, qual é o impacto ambiental de determinado processo, verificar aí quais são esses pontos e trazer a vocês aí informações para que vocês possam construir opiniões sobre o tema, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai comentar um pouquinho sobre o conceito de energia limpa, né? Eu já comentei sobre esse conceito em aulas anteriores, mas hoje nós vamos discutir ele um pouco mais aprofundado, tá? Esse conceito de energia limpa, né, ele pode ser discutido a partir de dois vieses, tá? O primeiro é energia limpa como... o primeiro conceito, né? Energia limpa é aquela energia que não produz nenhum impacto ambiental, tá? Esse é um conceito um pouco mais fechado, restrito, tá? Se a gente for levar esse conceito ao pé da letra, tá? A gente não vai poder classificar nenhuma forma de produção de energia como energia limpa, tá? Porque a gente vai ver que todo processo de produção de energia tem um impacto ambiental. Alguns mais, outros menos, mas todos têm. Então vejam que esse conceito ele é mais restrito, fechado, tá? Então ele acaba não sendo tão utilizado, tá? O outro conceito ele já é um pouco mais aberto, tá? Ele tem algumas brechas, tá? Qual é o segundo conceito de energia limpa que a gente pode trabalhar? Energia limpa é aquela energia que, durante o seu processo de produção, ela não produz nenhum impacto ambiental. O impacto ambiental vai ser na instalação daquela usina, tá? Então vejam que esse conceito ele é mais maleável, tá? O segundo conceito de energia limpa ele é um conceito um pouco mais aberto, tá? O que diz esse conceito? Energia limpa é aquela energia que durante o seu processo de produção não produz nenhum impacto ambiental. O impacto ambiental vai ser só na instalação, na construção da usina, tá? Então se durante o processo não... aquele tipo de produção não libera nenhum gás, não libera nenhum dejeto, ela é considerada energia limpa, tá? O impacto é considerado só na instalação da usina. Então a gente tem esses dois conceitos para trabalhar e para discutir. Você pode adotar qualquer um dos dois. O primeiro é um pouco mais restrito, o segundo é um pouco mais aberto, tá? Agora, a gente vai passar por todos, não todos, mas os principais processos de produção de energia e nós vamos enfatizar quais são aí os impactos sociais, econômicos e ambientais desses processos, tá? Lembrando, todo processo de produção de energia, ele tem impactos ambientais, tá? Alguns em maior escala, outros em menor escala, mas nenhum é 100%, livre de impactos ambientais, tá bom? Então vamos começar pela energia hidrelétrica, tá? Já comentei para vocês, o que é energia hidrelétrica? É o aproveitamento, da água dos rios para a movimentação de turbinas de eletricidade, tá? Então se aproveita ali um desnível, geralmente se instala uma hidrelétrica onde há desnível de rios. Então a queda da água ela é usada para movimentar turbinas que produzem eletricidade, tá? A hidrelétrica, durante o seu processo de produção de energia, ela não produz dejetos tóxicos e nem gases. Então ela é considerada um tipo de energia limpa, utilizando aquele segundo conceito, tá? Os impactos ambientais das hidrelétricas existem, tá? E eles ocorrem somente durante a instalação, durante a construção das usinas hidrelétricas, tá? Então, para você construir uma hidrelétrica, você tem que alagar áreas enormes, você acaba matando muita fauna, muita flora, e se tiver alguma população ali tradicional que mora perto daquela área, ela vai ter que ser retirada e colocada em outra. Então você tem o impacto ambiental e o impacto social, tá? Então a hidrelétrica ela é limpa, né? Se nós considerarmos o segundo conceito de energia limpa, tá? O impacto ambiental dela é mais centrado no processo de construção e instalação da usina de energia, tá? Passando para a energia eólica. A energia eólica é o aproveitamento dos ventos, tá? Para girar turbinas que vão produzir energia elétrica, tá? A energia eólica, seguindo aquele segundo conceito, ela também é um tipo de energia limpa, porque durante o seu processo de produção, ela não produz gases e nem outros dejetos tóxicos, tá? O que acontece é que durante a instalação dessas torres, porque são torres muito altas, existe um impacto ambiental, existe uma questão de poluição visual, que as torres causam, poluição sonora, e já tem alguns estudos que dizem que essas torres, elas impactam
né, na migração de alguns pássaros. Então a gente tem aí um impacto ambiental também, tá? Essas torres altas, né, essa movimentação, esse barulho, acaba aí modificando as rotas migratórias de algumas aves, tá? Então vejam, até a energia eólica, que é tão falada como energia limpa, ela tem os seus impactos ambientais, tá bom? A energia solar já é bastante utilizada assim, né, na nossa sociedade. Apesar de ser uma energia um pouco mais cara, né, ela já é bastante utilizada. São placas, né, que ficam aí em lugares que incidem o sol, e essas placas captam energia solar e transformam em energia elétrica, né? Então é essa conversão. A questão da energia elétrica, o grande impacto da energia elétrica é o impacto econômico, porque apesar de ser já bastante difundida, para você instalar esses painéis na sua casa, na sua empresa, é muito caro, né? Então existe aí um impacto econômico, você tem que investir uma quantia considerável para poder instalar essas placas, tá? Infelizmente elas não estão acessíveis à grande maioria da população brasileira, tá? Somente há alguns poucos aí que têm esse capital para investir, tá? Mas ela também é considerada um tipo de energia limpa, porque uma vez que você instala, ela não produz, né, nenhum impacto ambiental para produzir energia elétrica, né? Ela só vai captar a energia do sol e vai converter em energia elétrica, tá? Então o grande impacto é o impacto econômico, tá? Desculpa. Passando para a energia das marés. A energia das marés, né, como o próprio nome diz, ela aproveita essa entrada e saída das ondas da faixa de terra para movimentar turbinas, né? Então você coloca ali, né, obviamente ela só é possível em cidades litorâneas, né, que tem esse contato com o mar. E também é considerada energia limpa, né? Ela não produz nenhum tipo de dejeto, nenhum tipo de gás, não libera nada, tá? O grande impacto, mais uma vez, é ambiental, porque você tem que construir alguns equipamentos, você tem que instalar esses equipamentos naquela região da água ali e acaba prejudicando alguns peixes e outros animais marinhos, tá? E o impacto econômico também, apesar de ser uma fonte de energia limpa, ela também é um pouco mais cara para você instalar, tá? A gente ainda precisa desenvolver mais esse tipo de produção de energia para que se torne mais acessível. Então veja que tem um impacto ambiental e um impacto econômico, tá bom? Mas também é considerado um tipo de energia limpa, não produz dejetos e nem outros componentes tóxicos que vão poluir, né, aí os rios ou a atmosfera, tá? Os combustíveis fósseis, tá, gente? As termoelétricas, tá? As termoelétricas utilizam combustível fóssil para produzir energia elétrica, tá? Basicamente, o mecanismo é bem simples. Ela queima esse combustível, que pode ser petróleo, gás natural, carvão. Ela queima esse combustível, né? Esquenta grandes volumes de água que ficam em caldeiras e o vapor dessa água movimenta turbinas que produzem energia elétrica, tá? Então é um mecanismo bem simples, tá? É um tipo de energia limpa? Não, gente. As termoelétricas produzem muitos poluentes. Vejam aí na figura, ao lado, tem a imagem de uma termoelétrica. Veja o que ela está liberando ali na boca daquelas caldeiras. Gases, né? Gás carbônico e outros gases poluentes que vão causar fenômenos como chuva ácida, aumentar o efeito estufa. Então, os combustíveis fósseis, eles não são considerados um tipo de energia limpa, porque eles produzem esses gases durante o seu processo de produção, tá? Mas hoje no Brasil é o segundo processo mais utilizado para a produção de energia elétrica, tá? O primeiro é a hidrelétrica, depois são as termoelétricas, são os que mais nós usamos aí para suprir a nossa demanda elétrica, tá? Então vejam, é muito utilizado, mas polui muito, tá? Então existe aí um movimento, né, uma corrida mundial para que essa forma de produção de energia seja não mais usada. Ainda é muito usada, né, bastante usada, tá? Em alguns países é o principal meio de produção de energia elétrica, mas existe aí um movimento mundial para que isso mais não ocorra, porque polui muito em relação aos outros processos de produção de energia, tá? Energia nuclear. Energia nuclear, ela é bastante energética, ela produz bastante energia. Mas qual é o grande impacto de se usar esse tipo de processo de produção? É o risco, né, gente? É o risco de danos sociais e ambientais. Imaginem um acidente nuclear. Quais são os impactos de um acidente nuclear, né? Esses impactos vão agir diretamente sobre a população, que pode ser ali prejudicada, né? Estar sob efeito de radiação é muito prejudicial, como também os impactos ambientais podem ser grandes. Então, esse tipo de produção, né, de processo de produção de energia, ele é visto com bastante preocupação, tá? Porque ele é muito perigoso, né? Lembra lá de Chernobyl, né? O acidente de Chernobyl, quais foram os impactos que aconteceram ali, né, para o meio ambiente e para as pessoas que viviam ao redor. Então, é um tipo de produção bastante discutível, complicado, tá?
Eu falei para vocês que todo processo de produção de energia, ele tem pontos positivos e pontos negativos, tá? Então você me pergunta, professor, se todos têm pontos negativos, como é que eu vou fazer para produzir energia elétrica, para suprir a demanda tão crescente de energia elétrica nas cidades? Se todo processo tem impacto ao meio ambiente de alguma forma. A sugestão, gente, né, a solução, entre aspas, é que um país, né, ele use vários processos de produção de energia para suprir sua demanda elétrica, porque um processo vai anulando, né, os malefícios de outro, tá? Se o país ficar somente dependente, por exemplo, das termoelétricas, ele vai produzir muita poluição, porque ele está totalmente dependente. Mas se ele tiver ali uma matriz energética, onde ele consegue produzir energia elétrica a partir de diversas fontes, né, uma fonte vai anular, vai compensar os impactos ambientais de outra. Então você tem uma matriz energética diversificada. Observem ali no slide, eu coloquei para vocês a matriz elétrica brasileira, ou seja, de onde vem a energia elétrica que atende a sociedade brasileira. Observem que mais da metade da energia elétrica que chega nas nossas casas vem das hidrelétricas, tá? Então o Brasil ele é altamente dependente das hidrelétricas, o que é algo, né, relativamente bom, porque lembra que as hidrelétricas são energias limpas, né? É uma energia limpa, ela não produz poluentes durante o seu processo. A segunda maior fonte de energia elétrica do Brasil é o quê? Olhem lá. Vem da queima de combustíveis fósseis, tá? Então, são as termoelétricas. Então, o Brasil ele é um pouco dependente aí de hidrelétricas e termoelétricas. Ele tem ali uma pequena participação das outras fontes. Então, a nossa sugestão é que, ao longo do tempo, a matriz brasileira fique diversificada, ela use diversas fontes para produzir energia elétrica, tá bom? Vamos agora para o nosso exercitando, só para fechar a nossa aula, tá? São duas questões bem simples. Vamos lá. Questão número 1. O Brasil possui um grande potencial hidrelétrico, principalmente na bacia amazônica, onde menos de 1% é aproveitado. A exploração de boa parte do potencial da bacia tem como fator restritivo, ou seja, o que impede que todo o potencial hidrelétrico da bacia hidrográfica amazônica seja utilizado. Leiam as alternativas e marquem aí qual é o grande impeditivo, tá? Vamos lá? Qual é a resposta? Letra B, gente. A presença de unidades de conservação e de terras indígenas em vários pontos da bacia hidrográfica, tá? Então esse é o principal fator que restringe, né, a construção de hidrelétricas na região amazônica, tá? Questão número 2. A energia eólica passou a ser utilizada de forma sistemática para a produção de eletricidade a partir da década de 1970, na Europa e depois nos Estados Unidos. No Brasil, essa energia... Qual é a afirmativa ali considerada correta sobre essa energia? Apresenta um forte potencial no litoral nordestino, representa cerca de 25% da matriz elétrica brasileira, tem maior produção concentrada no Sudeste, concorre diretamente com fontes tradicionais como carvão. Qual assertiva ali é considerada a verdadeira sobre a energia eólica no Brasil? É fácil essa, né? Vamos lá? Letra A, gente, tá? O potencial eólico brasileiro hoje, ele está 90% concentrado no Nordeste, tá? O Nordeste, por questões geográficas, é a região do Brasil que tem a maior incidência, né? Uma incidência alta e constante de ventos. E esses ventos podem ser utilizados na questão eólica, na produção de energia a partir da fonte eólica, tá? Então, a alternativa correta é a letra A, tá bom? Espero que vocês tenham entendido os principais conceitos. Guardem a mensagem. Todo processo de produção de energia tem pontos negativos e positivos. Ele vai impactar o meio ambiente de uma forma mais acentuada ou menos acentuada, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês queiram reassistir essa aula, é só ir lá na plataforma Eduque, tá? Que as aulas estão lá e vocês podem assistir quantas vezes, né, vocês acharem necessário. Agradeço o tempo de vocês, desejo bons estudos e até a próxima.